Galera, o Corinthians parece que está interessado na contratação do Balotelli, jogador que tem se envolvido em muitas polêmicas nas últimas temporadas. Na minha opinião, galera, não é uma boa contratação para o time do Corinthians. É um jogador em queda, né? Um jogador que, na minha opinião, não vai render no Corinthians. É um jogador que traz muitos problemas, mais problemas para o Corinthians do que solução. Essa é a minha opinião. O Corinthians está tentando tirar o foco, tentando tirar totalmente aí esse momento ruim e colocando em cima de contratação de um jogador que tem fama, né, no mundo do futebol, mas na minha opinião é uma contratação péssima. O Balotelli hoje não entrega em campo, há muito tempo que ele não entrega o bom futebol, e o Corinthians precisa de muito mais para poder sair da zona de rebaixamento, galera. E vamos estar acompanhando aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre Corinthians, que perdeu para o Vasco, hein? O Corinthians perdeu mais uma e o Ramon agora vai ter essa missão de fazer o Corinthians voltar a vencer e sair também da zona de rebaixamento. Sou jornalista, né? Eu sou comentarista, mas eu tenho bons amigos. Então, assim, eu particularmente, eu não tenho acompanhado o Balotelli. Então, não posso falar se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tá magro, se ele tá gordo, se ele tá fazendo gozo, se não tá. Né? A gente tem que ser sincero aqui. Agora, a partir das informações de interesse do Corinthians, aí a gente se movimenta para entender como ele está. E eu liguei para um amigo, que foi meu tradutor na Turquia, que mora na cidade do Balotelli, hoje a família, em Adana, que o Balotelli estava jogando, e ele me contou um pouquinho sobre os 3 últimos clubes dele. Então, assim, eu vou tentar ser rápido, até para o torcedor corintiano entender também o que está acontecendo. Ele fala que na primeira passagem do Balotelli, quem o levou foi um treinador que o convocou para a seleção italiana, não vou me recordar no nome, mas é um cara que, como ele diz, sabia lidar com o Balotelli, mexeu com o brio do jogador, enfim, fez ele ter interesse por aquele projeto e ele foi muito bem. No final da campanha, ele sai para um clube da Suíça, o Sion. E aí, esse amigo me falou que a partir desse momento, eles acompanham mais, porque tem um interesse também desse clube da Turquia, e aí fala que o Balotelli meio que abandonou um pouco esse projeto, né? Então, relaxou, falou que não teve as mesmas atuações, que engordou, né? Isso que ele fala a respeito, ele até mandou uma foto para mim, da última passagem do Balotelli na Turquia, porque ele sai do Sion e volta novamente para esse clube da Turquia, e falou que essa última passagem dele foi muito ruim, assim. Falou que ele não conseguiu entregar nada parecido como a primeira, falou que ele se desinteressou novamente pelo futebol, e o Balotelli, ele é isso, né? A história dele mostra que ele, em muitos momentos, ele foi muito importante nos clubes, para a sua seleção, porque ele acreditava no projeto, porque ele tinha interesse, porque ele se cuidava fora de campo. Então, pelo que eu entendi no áudio, os 2 últimos clubes do Balotelli, ele não se interessou pelo futebol, se interessou mais pela vida fora dos campos. E aí relaxou, né? Engordou, a gente tem vídeos dele, né? Alcoolizado, enfim. E aí não condiz com um atleta do tamanho, né? Do que se espera dele. Então é isso que essa pessoa me falou. Falou, Fábio, e assim, para terminar, ele me falou assim, Fábio, jogar bola ele joga. Tem talento. O problema é saber o interesse que ele vai ter em vestir a camisa do Corinthians e assumir também essa responsabilidade. Ele até deu um exemplo, falou assim, Fábio, de 50 jogos, pode contar com ele em 15. Ele pode jogar em 15 jogos razoavelmente. O resto ele não vai te entregar. Mas isso é uma experiência dele na Turquia, né? Pode ser, e tomara que, se acontecer essa negociação, que o Balotelli entenda rapidamente o que é o Corinthians, né? O tamanho da instituição, a paixão do torcedor, e pode ser que ele se interesse novamente, né? Que veja nisso uma chance novamente de demonstrar o talento que ele tem e que demonstrou em muitos momentos da carreira. Mas, assim, é só uma informação de uma pessoa que mora lá, que trabalha com futebol, que mora em Adana, e para o torcedor. E uma outra observação do que vale a pena falar, e aí isso reflete um pouco na questão administrativa do clube, né? E a gente fala muito do campo, mas a gente, todo momento, também pontua que você tem que se organizar, organizar fora de campo para que as coisas dentro aconteçam de uma forma mais positiva. E olha só, Edu, ele fala português porque ele foi meu tradutor, né? Aprendeu, morou no Brasil, mas ele mora na Turquia, ele respira o futebol turco. O segundo áudio que ele me manda, ele fala assim, Fábio, esquecendo um pouco dessa questão do Balotelli, eu queria entender o que acontece com o Corinthians, ele fala. Ele fala porque o Corinthians, há pouco tempo atrás, não estava conseguindo pagar fundo de garantia, direitos do atleta, como o Zé falou. E ele fala, e hoje ele traz um jogador como o Coronado, que a gente já falou aqui o salário dele, não vou repetir, todo mundo sabe. Pensa em trazer um jogador que ele fala, um recém-aposentado,
por um salário de mais de 1 milhão, que isso poderia ser distribuído de uma melhor forma. Então, só para entender como as coisas da bola, elas giram. Então, é uma pessoa que mora na Turquia, que olha para o futebol de lá, mas que entende o tamanho do Corinthians, chega as informações para ele lá, e é uma movimentação que para eles é estranha, porque o Corinthians vive momentos de dificuldade financeira e pensa em jogadores de salário muito alto. Esse dinheiro poderia ser distribuído de uma melhor forma. Salários menores, jogadores um pouco mais jovens, com um pouco mais de intensidade para se entregar em campo. Agora, se acontecer, acho que a torcida do corintiano é que o Balotelli realmente entenda o tamanho do clube e consiga entregar o pouco que se espera dele. Muito bem, vamos ver se a Sirene vai tocar lá no Parque São Jorge com o Balota. Sobre o André Ramalho, né? Tá conversando aqui com fontes. São fontes. Vai, as conversas estão bem adiantadas e que possivelmente ele pode ser anunciado entre hoje e amanhã. Viu? Ele está aqui no interior. É um futebol holandês, né? Então tem que ser respeitado. Ele está passando férias no interior. Não vamos falar de ver. Grêmio! E o Grêmio, hein? Que situação está o Grêmio? Galera, o Balotelli, hein? Será que é uma boa contratação, galera? Deixa nos comentários aí o que vocês acham da possível contratação do Balotelli no Corinthians. Será que o Balotelli vai ser capaz de ajudar o Corinthians? Na minha opinião, assim, é um jogador caro, né? Um jogador barato, mesmo ele estando numa fase péssima, né? Ele não tem um salário alto. É um salário alto, né? Pra falar a verdade, né? Para os padrões, assim, do futebol brasileiro, ainda mais para o Corinthians, que está tendo muitos problemas financeiros e, assim, o Corinthians eu acho que tinha que tirar o foco e achar um jogador que possa fazer o Corinthians mudar de patamar, né? Um jogador que chegue e consiga ajudar o Corinthians. O Corinthians precisa disso, jogador para chegar para somar, não um problema a mais. O Corinthians não precisa de mais um problema, o Corinthians precisa agora de solução. Ramon Dias chegou, assim, vai ter pouquíssimo tempo, tem que dar resultado logo de cara, porque eu vou falar a real aqui. Se perder 4, 5 jogos, meu amigo, já vão querer mandar embora. A torcida vai reclamar, vai falar que não tá bom, vai ter que mandar embora. Porque a realidade do futebol brasileiro é essa, não tem tempo para trabalhar, não existe tempo. Tá ruim, começou 5 jogos, é mandado embora. A gente viu o exemplo no Vasco, Álvaro Pacheco, 4 jogos, tchau. É assim que funciona o futebol brasileiro. Infelizmente, torcida hoje também. Torcida eu digo entre aspas, né? Porque quem manda é a organizada, né? A organizada vai lá, faz barulho, faz isso e aquilo, eles vão lá, mandam embora. E é isso que pode acontecer, né? Se o Ramon chegar e não conseguir dar um resultado. Ano passado no Vasco, conseguiu tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Aí fica aquela dúvida, será que é capaz de tirar a equipe do Corinthians da zona de rebaixamento? O Corinthians, na minha opinião, tá bem próximo, né? Se tiver uma sequência boa, consegue sair dessa situação. A camisa muito forte, né? A camisa do Corinthians. Então, assim, tem que chegar um técnico para poder dar uma chacoalhada nesses jogadores, para poder dar um ânimo, né? É uma equipe muito desanimada, essa equipe do Corinthians. É uma equipe que pode entregar muito mais em campo, né? E vamos aguardar, né? Mas eu acredito muito ainda nesse time do Corinthians sair dessa situação. Na minha opinião, não briga por título, não briga Libertadores, mas eu acho que o Corinthians vai conseguir sim sair dessa situação. Se o Ramon Dias não conseguir, quem é que vai conseguir? Então, assim, a situação é delicada. O Corinthians não pode ficar mudando de treinador o tempo todo, porque, na minha opinião, atrapalha mais do que ajuda. Às vezes você muda treinador. Aí chega um treinador, já muda o estilo de jogo. Aí chega outro, muda o estilo. O jogador fica como? O jogador não sabe nem o que fazer, que a cada tempo tem mudança de treinador. Então, assim, minha opinião aqui, Balotelli não é uma boa contratação para o Corinthians nesse momento. Deixe nos comentários se vocês acham que ele é uma boa contratação. Eu digo isso não pelo futebol, porque o futebol ele tem, galera. O negócio é que o Balotelli está envolvido em muitos problemas. Imagina o Balotelli em São Paulo, vai querer curtir festa, não dá, galera. Infelizmente o jogador com esses problemas aí não vale a pena contratar. Não vale, porque nesse momento o Corinthians não pode arriscar mais. O problema é solução. Só isso que o Corinthians precisa, solução para poder sair da zona de rebaixamento.